vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um review dessa máquina aqui. Ela é a Singer HD 6805. É uma máquina Heavy Duty, que é uma máquina para trabalho pesado, é uma máquina eletrônica que possui toda uma estrutura interna de metal, ou seja, essa máquina a gente já vê pelo design dela que é uma máquina mais robusta, ela não é aquela máquina toda delicadinha, cheia de frufru. Eu amo o designer dessa máquina. A linha H dela tem 3 modelos de máquina. Esse aqui ele é o modelo mais completo, que tem, por exemplo, corte de linha. Essa máquina ela possui 300 tipos de pontos diferentes, é uma imensidão de pontos, ou seja, vem pontos decorativos, pontos flexíveis, 9 tipos de casinhas de botão, dá para você criar diferentes tipos de trabalho. Essa máquina ela também possui 2 tipos de fontes de letras e eu vou demonstrar depois para vocês todos esses pontos que essa máquina oferece. Ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que essa máquina tem para oferecer. Essa máquina ela alcança até 1050 pontos por minuto, então a gente consegue ver que é uma máquina bem robusta. A primeira coisa que a gente faz quando a gente retira a máquina da caixa, eu já gravei inclusive um vídeo de unboxing mostrando tudo que vem dentro da máquina, todos os acessórios, são 19 tipos de acessórios diferentes que vem dentro da máquina, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre os botões da máquina e mostrar para que serve cada uma das funções. Essa parte do painel eu vou reservar porque eu vou primeiramente passar a linha na máquina para a gente poder testar e já ir vendo aqui a máquina em ação. Mas primeiramente esse lado de cá a gente tem o botão de retrocesso, que quando você aperta ele aqui, a sua máquina ela vai costurar para trás e você consegue fazer o retrocesso. O botão de Start Stop, que é quando você aperta a máquina inicia o processo de costura, quando você aperta novamente ela pausa, ou seja, é um tipo de máquina que ela consegue ser acessível a todo tipo de público. Por quê? Porque dependendo do trabalho que você vai realizar, às vezes você não tá, sei lá, machucou o pé, ou você tá com algum tipo de problema no pé, ou simplesmente você tem uma deficiência, você consegue utilizar as suas mãos apenas para costurar na máquina. Então, eu achei isso aqui essencial, achei isso muito incrível e facilita muito a vida da gente no dia a dia, porque você apertando a máquina ela já costura, você apertando aqui ela pausa. Dá para você costurar até em pé, se for o caso, não precisa estar necessariamente sentado. Amei muito, testei bastante e adorei. Um outro ponto interessante que eu quero mostrar nessa máquina para você é esse controle de velocidade. Para cá, a sua máquina ela vai costurar mais lento e para cá ela costura bem mais rápido. Então, se você é iniciante na costura, isso aqui vai facilitar bastante a sua vida para você conseguir controlar e ao longo da sua evolução você consiga costurar mais rápido. Então, se você tem dificuldade, você consegue ter esse controle aqui de velocidade. Nesse ladinho aqui a gente tem essa tesourinha que quando você termina de costurar, você aperta ela, a máquina automaticamente faz o corte da linha. Então você não precisa ficar cortando do ladinho ou cortando com um piquezinho, ela já faz o próprio corte de linha. Esse outro botão aqui, ela já faz o arremate. Então você finalizou a costura, você aperta, ela vai fazer um leve arremate ali de 3 pontinhos, e depois você corta e você consegue tirar o seu trabalho de maneira bem simples, prática e rápida. Esse outro botãozinho do lado de cá é um botão de pontada. Quando a gente está ali perto do finalzinho do trabalho ou fazendo um tipo de trabalho bem delicado, você aperta, a máquina ela faz uma pontada. Então, isso aqui pra gente que tá ali perto, às vezes a gente tem que rodar o volante da máquina para ela poder descer e subir, descer e subir. Você apertando aqui, ela já faz um pontinho de cada vez. Lembra muito o pontinho que tem na máquina industrial também. Eu achei isso aqui muito bom, muito útil. Aqui na parte superior a gente tem esse disco aqui, que serve para a gente poder regular a tensão da linha superior. Então, se você quiser, por exemplo, aumentar um pouco mais a tensão, você consegue mudando aqui nessa parte, ó. Você pode aumentar ou diminuir a tensão da sua máquina. Desse lado aqui a gente tem esse botãozinho aqui também, ó, que a gente consegue rodar. Isso aqui serve para poder ajustar a pressão que o calcador vai fazer em cima do tecido. Se você estiver costurando tecidos mais grossos, você vem aqui e aperta para o calcador exercer mais pressão em cima do tecido. E se você estiver costurando um tecido bem mais fininho, você consegue diminuir também essa tensão para o seu ponto sair perfeito. No modelo da Singer Facilita Pro, isso aqui era mais para dentro, a gente tinha que vir com a chavinha. Nesse modelo da linha HD, ela vem ó, com ele para cima e é bem mais prático para você modificar a tensão, a pressão que o pezinho do calcador vai exercer sobre o tecido. Desse lado de cá a gente tem um painel e os botões de todas as configurações que a gente consegue fazer na máquina e eu vou destrinchar
cada um desses aqui com vocês para a gente aprender tudo que essa máquina tem para oferecer. Nessa parte lateral, nós temos aqui, ó, onde a gente encaixamos o cabo de energia. Lembrando que esse modelo de máquina é bivolt, ou seja, um dos grandes diferenciais dela é que você consegue levar para onde você quiser essa máquina, porque você não precisa se preocupar com a voltagem da energia. Ela se adapta a se a energia for 110 ou 220. Então, se você, por exemplo, quer levar sua máquina para qualquer lugar e a energia é diferente, não é uma preocupação, porque a máquina é bivolt. E nesse outro lado de cá eu vou encaixar o pedal da nossa máquina, para a gente poder pisar e a máquina costurar. Agora eu vou ligar a máquina na energia e vou dar uma dica para vocês. É sempre interessante utilizar um tipo de proteção a mais na sua máquina. Por exemplo, esse aqui é um filtro de linha que tem um fusível aqui nessa parte de trás, que protege para qualquer tipo de oscilação, para não danificar o meu produto. Aqui do ladinho a gente tem um botão, ó, onde eu aperto e a minha máquina vai ligar. A máquina já está ligada, ó, de maneira bem prática. Agora nós vamos fazer a passagem de linha e encher a bobina. A primeira coisa que nós vamos fazer é encher a bobina. A bobina na máquina já vem, várias bobinas vêm junto já com a máquina, que é esse modelinho aqui mais alto, ó, da bobina. Eu gosto bastante porque ele cabe bastante linha. Vou colocar ela aqui, ó, dessa forma. Vou puxar para o ladinho. E agora eu vou fazer a passagem de linha. Com a minha linha, ó, aqui por trás, eu vou passar ela primeiramente por esse passo aqui, que é o passo 1, dessa forma, ó, nesse ganchinho. Agora eu vou passar por trás dessa hastezinha que tem aqui, vou vir, vou passar aqui pelo meu tensor, isso aqui ele vai esticar a minha linha pra ficar bem bonitinho, passa ele bem por dentro aqui certinho, ó, aqui, aqui, aqui. Agora eu vou vir aqui na minha bobina, pode colocar por dentro dos furinhos, eu sempre faço assim porque eu acho mais prático, eu dou umas voltinhas. Uma das vantagens do botão Start Stop, que faz a máquina costurar, é que até para encher bobina você consegue encher só apertando o botão. Nessa parte do controle de velocidade, ó, note que ela está indo bem devagarzinho. Se eu aumentar a velocidade, ó, ela enche bem mais rápido. Aumentando aqui a velocidade, ó, ela enche bem mais rápido. Então você não precisa ficar aqui, por exemplo, pisando, ó, no pezinho. Mas se você, por acaso, quiser encher pisando também, ó. Então, tem essas duas opções, isso é incrível. Com um clique, ó, ela para. Eu já venho aqui, ó, tiro a minha bobina. Aqui na minha máquina, porque eu já estava costurando para fazer testes nela, ela já está com a bobina aqui dentro. Mas eu vou abrir para vocês verem como que a gente faz isso. Nesse botãozinho preto, a gente puxa ele para direita, ó. A tampinha de acrílico vai sair e nela também já vem as instruções, ó, para você fazer a passagem correta da bobina. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz e mostrar um dos diferenciais que tem aqui nessa máquina também, nessa parte interna. Eu vou colocar a minha bobina aqui dentro, ó, dessa forma. Nessa parte aqui, ó, a gente vê esse desenho, ó. Então, a gente vai pegar a nossa linha, não tem erro de fazer onde colocar a linha, ó. Você vai fazer essa passagem aqui por dentro, ó. Você vem pra cá, ela encaixou, ó, e aqui ela já corta a linha. Então, a linha de baixo já tá passada corretamente, seguindo as instruções que tem na tampinha. Volto novamente para cá e a parte de baixo já está ok. A passagem de linha dessa máquina ela é muito intuitiva, então sempre vem os números, ó. Aqui no caso eu já passei o passo 1, 2, vou vir aqui no passo 3 que é descer, vou subir no passo 4 e passar por dentro dessa lançadeira, ó. Vou de trás para frente e ela encaixa ali dentro. Agora eu vou descer e vou passar por trás dessa haste aqui embaixo, ó. Agora que eu passei nessa parte de cima, ó, dentro dessa haste, eu vou passar aqui na frente, ó, onde tem essa outra hastezinha aqui. Vou passar minha linha aqui por trás, ó, nessa parte aqui, na frente da agulha. Esse passador de linha, ele é muito prático, ó. Com a minha agulha na posição mais alta, eu vou pegar essa partezinha aqui, vou encaixar minha linha aqui e vou simplesmente descer. Ela encaixa já dentro da agulha, ó. Aí nessa parte aqui, ó, eu vou passar a minha linha aqui por trás, ó. Ela encaixou aqui por dentro, ó. Eu vou introduzir minha linha nessa parte aqui, ó, e puxar, ó, dessa forma, levantar, a minha linha já tá passadinha aqui, ó, por dentro da agulha de maneira bem prática e bem rápida. Então, a linha tá aqui, eu vou vir aqui do ladinho e cortar. Fazendo isso aqui, a minha máquina ela já tá pronta para costurar. Uma coisa que eu quero mostrar é que a máquina também possui o braço, ó, removível. Isso aqui pra gente fazer
Costuras tubulares facilita muito, costuras mais delicadinhas que a gente precisa introduzir um punho, é muito bom. E o braço dessa máquina ele é bem grande, ó, para vocês verem, é bem robusto, ó. E essa máquina também ela tem muita estabilidade, ó. Eu gostei bastante, eu achei uma máquina bem estável na hora que a gente está costurando, até na velocidade mais alta, ela não fica, por exemplo, sambando na mesa. Eu acho que essa estabilidade que essa máquina tem garante até um pouco de melhoria na hora dos pontos ali sair com perfeição. Aqui embaixo, ó, da máquina, ela tem um botãozinho que a gente consegue vir para cá e os dentinhos da máquina abaixa. Dependendo do tipo de trabalho que a gente vai realizar, é bem interessante abaixar os dentinhos e ela tem essa opção. Voltando para cá, os dentinhos voltam a puxar novamente o tecido. Agora eu vou demonstrar aqui na prática para vocês todos esses botões do lado de cá. Eu vou colocar o meu tecido aqui e vou mostrar para vocês. Nesse botão de baixo ela faz o retrocesso, que costura para trás, ó. Ela volta a costurar. Aqui a gente pausa também, por a gente estiver costurando. A velocidade dela tá bem baixa, ó. Se eu quiser costurar mais rápido, ó, para vocês verem a velocidade da máquina, eu vou iniciar e vou, ó, aumentar. E aqui eu diminuo também. Pauso. Nesse botãozinho aqui que eu falei pra vocês, ela faz a pontada, que é... Você tá ali perto do final e você quer fazer só uma costurinha bem delicada, ó. Você quer virar uma coisa bem certinha assim, ó. Giro e prossigo o meu trabalho normalmente. Aumento a velocidade. Reduzo a velocidade. Digamos que eu parei e eu quero finalizar minha costura aqui. Eu posso fazer um arremate apertando esse botão e cortar a minha linha na tesourinha. Olha só, aqui eu consigo finalizar o meu trabalho, ó, arrematado e a linha já cortadinha aqui por trás, ó. Fica dessa forma, ó, tá vendo? Então, é bem legal, é bem prático isso aqui, esses controles manuais aqui. Dá pra gente costurar até em pé. Eu tô costurando aqui nesse momento em pé e eu tô achando bem prático, inclusive, ó. Aqui embaixo a gente tem esses três bandejinhas aqui que contém os tipos de ponto que a máquina tem. Então, vai estar sempre a mão aqui pertinho para você ver e configurar os pontos que você quer trabalhar. No caso aqui, esse aqui já é o menu 2 da máquina. Esses outros pontos aqui também faz parte do menu 2, ó, são vários pontos decorativos e cada um tem um númerozinho em cima. Por exemplo, esse daqui é o 141, 142. Cada um desses pontinhos aqui tem um número. Então, isso aqui, na hora da gente selecionar, a gente vai olhar esses números aqui. E, por último, a gente tem aqui o menu 3, que são letras, ó, essas letrinhas mais sequinhas. E aqui a gente tem o menu 4, ó, com essa letra mais cheia, tá vendo, ó? Então, é bem legal, tem vários caracteres e tudo isso aqui a gente consegue trabalhar na máquina, escrever palavras, colocar palavras e também pontos decorativos juntos, ó. A máquina ela possui uma memória de até 40 caracteres, ou seja, você pode selecionar vários pontos da máquina, escrever uma palavra, colocar diferentes tipos de ponto e criar unindo vários pontos ao mesmo tempo. É bem interessante, é bem legal. Aqui nós temos o painel da máquina. Nesse painel vai aparecer todas as informações que a gente vai estar trabalhando ali no momento da costura. Por exemplo, aqui tem a sapatilha indicada para a realização do tipo de ponto. Na máquina ela vem todas as sapatilhas para realizar todos os tipos de trabalho que a máquina tem para oferecer. No caso aqui, eu vou iniciar primeiramente aqui mostrando para vocês o painel. Aqui no painel aparece na parte superior M1, ou seja, a máquina está selecionada no menu 1, onde vai estar todos os pontos do menu 1. Esse menu 1 é todos esses pontos básicos de costura que estão aqui já na própria máquina. Então, aqueles pontos que a gente utiliza mais no dia a dia, como por exemplo, zigue-zague, 3 pontinhos, casinha de botão simples, zigue-zague reforçado, então, pontinho de bainha invisível, são todos esses pontos aqui mais usáveis, pontos básicos para o dia a dia. Então, digamos que eu estou aqui no menu 1 e eu quero colocar, por exemplo, um zigue-zague. O ponto 5, ela já vai me dar o zigue-zague, já aparece aqui certinho na tela, aparece o tipo de calcador que é indicado para poder fazer esse tipo de ponto. É bem interessante, de acordo com o tipo de ponto que você selecionar na máquina, ela vai aparecer aqui do ladinho para você a letrinha do calcador. No caso aqui é esse calcador T, que é o calcador de uso geral, que é esse calcador aqui, ó. Nela tá escrito T, então isso facilita muito, você não precisa ficar ali quebrando a cabeça para saber qual calcador que você vai utilizar para fazer o tipo de ponto. Aqui do lado a gente tem a largura do ponto e a gente altera por esse botão, ó,
Posso fazer ele mais fininho ou mais largo, até o 7. Do lado de cá eu tenho o comprimento, que é esse zigue-zague mais esticado ou ele mais juntinho. Aqui no caso eu posso deixar ele mais fechadinho, apertando pra cá, no menos, para fazer aquele zigue-zague bem cheio, aquele ponto bem cheio na máquina. Ou eu posso aumentar ele, deixar esse zigue-zague bem mais esticadão assim. Então você tem essas opções. Ainda aqui no botão de menu, a gente vai fazer... Esse botão ele serve para a gente fazer a mudança. Por exemplo, aqui está no menu 1. Aí digamos que eu quero trabalhar lá na minha cartela de pontos decorativos que está no menu 2. Apertando esse botão, aqui em cima já apareceu M2. Então eu vou lá na minha cartela aqui embaixo, eu puxei ela para cá para me poder ver os pontinhos. Digamos que eu quero fazer um ponto onde tenha várias folhinhas, que é o ponto 114. A máquina já está no menu 2, eu escrevo 114, ela já aparece aqui pro do lado o tipo de ponto que eu selecionei. E aqui no caso eu tenho o ajuste de largura e também ajuste de comprimento do ponto, ó. Eu posso alterar, aumentar ou diminuir nesses dois botões de cá e de cá, comprimento e largura. É bem simples. Digamos que agora eu queira escrever uma letra com a minha máquina. As letras estão lá no menu 3, então eu volto aqui, aperto o menu 3, aí eu vou lá, puxo aqui a minha fichinha aqui embaixo e eu quero escrever, sei lá, Jonatas. Eu vou escrever só o J aqui para vocês, que é o ponto 20. A máquina é selecionada aqui no menu 3, lá na minha cartelinha está escrito lá que o J é o ponto 20 no menu 3. Então eu vou vir aqui, ó, 0,20, apareceu o J. Então é bem interessante isso, bem legal, para você realizar diferentes tipos de trabalho. Se você quer voltar novamente para o menu 1 para realizar costuras básicas, você aperta, ó, e ela volta novamente para o menu 1. Se vocês repararem, quando eu venho aqui, por exemplo, no menu 3 e coloco a minha letra, que é o J no caso, aqui do ladinho já alterou a sapatilha, ela já está pedindo a sapatilha A. A sapatilha A é essa sapatilha aqui para ponto acetinado, então é bem interessante, eu já posso ir alterar. Isso aqui vai garantir com que o ponto que eu vá realizar na minha máquina, ele saia com perfeição. Agora eu quero demonstrar para vocês essa fileira aqui de baixo, vou explicar cada um desses botões e para que serve cada um deles. Esses botões eu já adianto que eles são muito utilizados quando a gente aciona esse primeiro aqui. Esse primeiro botão eu vou apertar. Ele serve para a gente criar um tipo de programação de pontos, ou seja, a máquina você consegue colocar até 40 caracteres para ela costurar em sequência. Então, digamos que eu queira colocar um ponto do menu 2 aqui para iniciar a minha costura. Digamos que eu queira colocar aquela folhinha de novo lá. Eu vou vir aqui no menu 2, ó, aperto, aqui em cima mudou. E o ponto que eu quero colocar é o 114 do menu 2, que é aquela folhinha. Eu coloco, ó, 114. O meu ponto ele já aparece aqui. Aqui eu consigo alterar a largura e também o comprimento dele aqui dentro dessa função aqui de programação de ponto. Então, o que acontece? Aqui do ladinho já apareceu que tem um caractere selecionado. Então, eu tenho até 40 caracteres para eu poder selecionar para a máquina poder fazer. Aí, digamos que eu queria colocar aqui agora um outro tipo de ponto, que é o ponto 85, no menu 2 também. Eu vou vir aqui, ó, 85, e já apareceu aqui, ó, o ponto. Para mim poder ver os pontos que eu já coloquei, eu venho nessa setinha, ó. Ela volta para o ponto que eu coloquei e tal. Agora eu vou escrever uma palavra. Já selecionei 2 pontos e eu vou escrever Verli, que é meu sobrenome. Então eu vou vir aqui, ó, novamente no menu. As letras elas estão no menu 3 e 4. Eu vou utilizar a letra do menu 3. Então eu vou vir aqui, ó. Apertei, aqui já está no menu 3. A letra V é o ponto 32. Eu vou vir aqui e escrever 32, ó. V. A letra E é o 15. Eu vou colocar 015. Vou colocar agora o R, que é o 28. Digamos que no meio desse processo aqui, ó, eu vou voltar para mim ver o que eu já fiz, ó. Ver. Digamos que eu errei, coloquei errado uma letra aqui, que seria o L agora, né? Digamos que no lugar do L eu coloquei, sei lá, o 23, apareceu um M. Esse botãozinho aqui, ele serve para a gente poder apagar. Então, eu posso vir aqui e apagar, ela volta novamente na letra anterior ou no tipo de ponto anterior que você está utilizando. Se eu errei alguma coisa também lá no meio, ó, eu posso voltar e também apagar aqui, apertando o botão. Mas eu não vou apagar, eu vou voltar aqui, VR... Vou colocar o L agora, que é o 22.
e o Y, que é o 35. Aí, novamente, eu vou voltar aqui para... Você pode utilizar qualquer ponto que a máquina tem. Eu vou voltar para o menu 2 de novo, que eu vou fazer igual. Agora eu vou colocar de novo a folhinha para fechar, que é o 114. Eu adoro esse ponto, ele é muito lindo. E vou colocar o 85, 085. Então, agora eu consigo conferir que já tem 9 caracteres, ó, que eu coloquei para poder a máquina costurar. No caso aqui, ó, eu vou conferir para ver se está tudo ok. Vou voltar. Aqui foi o primeiro ponto que eu coloquei. Aqui, no caso, foi o segundo ponto. E agora foi a palavra que eu escrevi. V-E-R-L-Y. Apertando esse botão aqui eu consigo ver, ó, o que eu já coloquei. Aí eu coloquei novamente a folhinha e o ponto 85. Poderia vir aqui até com 40 tipos de caracteres, ou seja, aqui do ladinho mostra, ó, já tem 9. Eu poderia fazer uma sequência de 40 caracteres para a máquina costurar. Agora eu vou trocar a sapatilha que está na minha máquina, porque aqui está pedindo a sapatilha A. Aqui atrás, ó, apertando essa alavanquinha, ela solta o meu calcador. E eu vou colocar aqui agora o calcador A, que é o que a máquina está recomendando para fazer esse ponto. Eu percebi uma coisa nessa máquina, costurando bastante nela, que mesmo a linha estando assim pouca, ela é um tipo de máquina que não fica, por exemplo, a linha não fica subindo toda hora, saltando a linha. Eu achei isso muito bom, porque alguns modelos de máquina ficam soltando a linha, toda hora você tem que ficar passando de novo. E nesse aqui eu notei que não soltou em nenhum momento praticamente que eu testei a máquina. Eu apertando o botão aqui de Start Stop, ela vai começar a costurar. Digamos que eu queira aumentar um pouco a velocidade, ó, posso vir aqui e... aumentar um pouco mais. Ela finalizou minha sequência. Posso arrematar e cortar a linha. E agora eu consigo conferir o meu trabalho, ó. Veja só, eu coloquei aqui uma folhinha, escrevi o nome Verli e coloquei mais uma folhinha e esse outro pontinho de cá. Então, nessa parte aqui nós já aprendemos, ó, para que serve esse ponto, esses aqui para a gente localizar aqui a seleção de pontos que a gente fez. Esse ladinho aqui a gente tem a lixeirinha para apagar. E agora esse botão aqui, para que ele serve? Eu vou apagar tudo que eu já fiz aqui. E vou colocar aqui um outro tipo de ponto. Eu vou unir dois pontos. Eu vou colocar o ponto 31 do menu 2, que é esse losango. E vou colocar aqui também o ponto 43, que é um coração. Dessa forma. Digamos que eu queira fazer essa sequência de pontos ali em um barrado inteiro. Vocês notaram que a máquina, quando ela costura a sequência que vocês colocaram, ela finaliza. Então, se você quiser fazer esse ponto contínuo, para ele ficar repetindo, sei lá, na barra de um trabalho inteiro, você aperta esse botão. Ele serve para manter, por exemplo, na hora que a máquina costurar esse e costurar esse, ela vai voltar de novo, costurando esse e esse e esse, quando esse botão está selecionado. Então, ele serve para poder fazer essa continuação do ponto, ó. Eu vou começar costurando aqui para vocês verem. Vou apertar aqui o meu botão Start e ela vai começar a costurar. Vou aumentar um pouco a velocidade. Eu vou finalizar aqui, vou dar um arremate do jeitinho que tá mesmo. E vou cortar a linha. Olha só para vocês verem, ó. Ela fez a sequência de ponto que eu coloquei, que é o losango, coração, losango, coração, losango e coração. Então, isso aqui dá para vocês verem, ó, que ela manteve uma continuidade e parou só porque eu coloquei, porque eu quis que ela parasse. Então, esse botão aqui ele serve para isso. Se eu desabilitar, a minha máquina só vai fazer, por exemplo, aqui eu vou dar um início, ela vai fazer só os dois pontos que eu selecionei, ó, para vocês verem aqui. Fez o coração. Na hora que ela fizer o coração, ela já para. Parou. Olha só. Ela fez o losango e o coração. E ativando aqui, ela vai voltar a fazer uma sequência de pontos. Então, esse botão serve para isso. Então, essa fileira de cima aqui também nós já sabemos para que serve cada uma. Digamos que eu queira voltar agora para o tipo de costura comum de novo. Eu vou apagar toda a sequência que eu fiz. Tá limpinho de novo. Aperto aqui, ela volta para o tipo de costura padrão mesmo. Ali tá no menu 1, menu 2,
menu 3, menu 4, tá? Comum. Então, essa fileirinha aqui, ela serve para esse tipo de trabalho. Você selecionar os pontos, as sequências, escrever as palavras e tudo mais. O teclado numérico, ele serve para a gente selecionar os pontos do menu 1 e também escrever os outros tipos de ponto. Agora eu quero falar desses botões do lado de cá, para que serve cada um deles. Esse primeiro botão aqui, ele é o botão de configuração de parada automática. O que isso significa? Digamos que você está ali no meio de um ponto decorativo e você quer parar a costura. Eu selecionei aqui o ponto 114 porque eu achei ele muito lindinho, ó, esse raminho. E eu ativei aqui a opção de parada automática, ó, nesse botãozinho aqui. Ela está ativa aqui no painel. Quando eu apertar o botão de arremate, ela só vai parar depois que o ponto tiver completado certinho e bem bonitinho. Então isso é bem interessante, essa parada automática, para você não parar a costura no meio do processo ali e ficar o ponto sem finalizar. Agora eu vou costurar para vocês verem e vou apertar o botão de arremate, ó, que é esse botãozinho aqui, e vocês vão ver ela parando certinho. Digamos que agora eu queira, por exemplo, parar a minha costura. Eu vou vir aqui no ponto de arremate, ó, e apertar. Ela só vai parar depois que o ponto estiver finalizado certinho, ó. Tá vendo? Ela parou certinho depois que ela finalizou o ponto. Então, esse botão aqui acionado, ela vai parar assim que o ponto estiver finalizado certinho. Quando ela é desativada, ela para de qualquer jeito, pode ser que o ponto não esteja finalizado. Então, é bem interessante esse botão aqui com essa parada, até porque a máquina faz muitos pontos decorativos e para você parar certinho, essa função aqui ela é bem interessante para o trabalho ficar bem bonito, bem certinho. Agora eu vou falar para vocês dessa opção aqui, ó, esse botãozinho que está aqui embaixo, ó, no formatinho de uma agulha. Se vocês notarem, ó, ele está aqui em cima no painel, ó, com a setinha para cima. Isso significa que toda vez que eu parar minha costura, a agulha ela vai ficar para cima, assim como ela está aqui, ó, dessa forma. Quando eu ativo essa opção aqui para baixo, ó, olha que a setinha daqui desceu. Toda vez que eu parar minha costura, a agulha ela vai permanecer introduzida dentro do tecido. Então eu vou demonstrar para vocês verem. Parei, olha só, a agulha ela tá para baixo, ó, tá vendo? Então eu consigo, ó, virar o meu trabalho sem ele sair, tá vendo? E agora eu vou ativar para cima para vocês verem. A agulha sempre vai parar para cima, ó. Agulha para cima. Então, esse botão serve para isso. Agora, esse botão aqui, ele é o botão de espelhamento, ou seja, eu vou voltar aqui para o menu 2, vou colocar um tipo de ponto aqui decorativo, esse ponto 35. Aí, digamos que eu queira espelhar ele, fazer ele inverso. Eu aperto esse botão, ó. Aqui no painel ele já virou. Então, dependendo do trabalho que você vai fazer, é muito interessante e, inclusive, dá para você combinar os dois pontos a fazer, por exemplo, um outro tipo de trabalho. Fica bem interessante, fica bem legal. Qualquer ponto aqui decorativo você consegue, por exemplo, fazer esse espelhamento, ó. O 29... ele tá para cá, esses triângulozinhos. Agora eu vou pegar e vou inverter. Inverti, olha só, voltei para o normal. Então você consegue costurar ele tanto dessa forma, ó, invertido ou normal, através desse botão de espelhamento, e as possibilidades aumentam cada vez mais quando você consegue alterar e modificar o tipo de ponto. Então, esse botão serve para isso. Esse outro botão aqui de baixo, ele serve para o alongamento. O botão de alongamento, que é esse botãozinho aqui de baixo, ó, você consegue, por exemplo, pegar esse tipo de ponto. Nessa configuração que está aqui na máquina, que é o padrão do ponto, ele vai sair dessa forma aqui, ó, quando você costurar, ó, esse pontinho aqui, pequenininho. Quando eu mexo nessa função aqui da máquina, olha aqui em cima que está no 1. Se eu apertar aqui, por exemplo, 2, 3, 4 ou 5, você consegue esticar isso para ele ficar mais comprido, esse triângulo. Então, eu vou colocar aqui no 3, no esticamento 3, e vou costurar aqui para vocês verem, por exemplo, esse mesmo ponto, ó, que é esse triângulozinho aqui, como que ele vai sair, para vocês terem uma noção. Pronto, olha que legal. Vou cortar a linha. E aqui vocês conseguem ver, por exemplo, ó, aquele mesmo ponto decorativo que eu fiz aqui, ó. Olha só como que ele tá, como eu alonguei ele aqui pro 3. Se eu alongar mais, por exemplo, pro 5, esse triângulo vai ficar bem mais esticado. Olha só como que ele é. Então, aquele botão serve para você conseguir, por exemplo, pegar esse pontinho aqui e fazer um barrado bem grande. Eu estiquei ele, então eu consigo esticar e aumentar o tipo do meu ponto, ó. Ele é esse aqui, ó, tá vendo? Olha só como ele faz bem mais
largão. Então isso aqui você pode alterar dependendo do trabalho que você vai realizar. Agora eu vou falar para vocês de todos os pontos que essa máquina faz. Eu costurei todos eles, ó, no tecido e vou mostrar cada um na prática aqui para vocês verem. Porque a gente mostrando na bandejinha aqui, não dá para vocês terem uma noção real de como que são os pontos costurados. Então eu vou mostrar cada um deles para vocês. Aqui a gente tem, ó, alguns pontos que a máquina faz. Aqueles pontos básicos do menu 1, ó, costura reta, costura elástica, que é essa segunda costura aqui. Pontos de zigue-zague, 3 pontinhos, zigue-zague reforçado, mais esse outro ponto aqui que é costura reta e zigue-zague, pontinho para bainha invisível. Aqui já começa a ter alguns pontos decorativos, ó, pra gente aplicar. A máquina prega botão e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Tem outros pontinhos decorativos aqui. Isso aqui é um ponto. Olha só, sabe que ponto é esse? É um ponto de sesir, que a gente faz em calças jeans ou peças que estão ali começando a rasgar e a gente não quer eliminar a peça, a gente quer reutilizar. A máquina tem um ponto de sesir, eu achei bem legal isso aqui. Aqui a gente tem as variações de casinha de botão que ela tem 9 tipos de casinha de botão. Aqui no caso é essa daqui, aí começa a vir essa e essas outras aqui. Essas 3 aqui do começo, ó, são variações que eu fiz mesmo para testar a largura de ponto, ó. Uma mais fininha e outra bem mais grossa, tá vendo? E essa daqui é a casinha básica do menu 1. Aí aqui tem essas outras casinha pra gente fazer em paletó. Olha essa aqui diferente, ó. Essa outra aqui também, ela é bem diferente, bem legal. Então, as possibilidades são bastante e eu vou mostrar pra vocês também depois como que a gente faz a casinha e como é fácil de fazer casinha de botão nessa máquina. Aqui a gente tem uma infinidade, ó, de pontos acetinados, decorativos, ó, que são esses pontinhos aqui mais cheios, ó. Olha só como que são bem bonitinhos. Dá pra gente esticar eles, como que a gente já aprendeu anteriormente, ó. Dá pra gente fazer todos esses pontos, ó, na máquina. Olha só, que lindos. Pontos decorativos, ó, muito lindos. E fazer diferentes tipos de trabalho utilizando eles. Esses aqui são os pontinhos do menu 2. A gente tem mais pontos, ó. Olha só esse aqui, que gracinha, ó. Esse aqui de baixo, esses outros aqui. Eu não vou mostrar pra vocês costurando todos na máquina para não ficar muito longo, porque olha só a quantidade de pontos que essa máquina faz. São muitos pontos, ó. Esse de folhagem bem bonitinho, bem lindinho, ó. Tem uma variação bem grande de pontos, folhinhas, detalhes de folhinha com ondinhas. E a gente tem mais pontos, olha só. Olha que lindinhos esses aqui para fazer em trabalhos ou aplicações. Eu amo muito esse pontinho aqui, que ele é o 114, ó, do menu 2. Esse de folhinhas aqui. Aqui embaixo a gente tem esse aqui, que são várias folhinhas, ó, fazendo barradinho. Aqui a gente tem mais pontinhos, ó. Esse aqui parece uma florzinha, uma tulipa, ó, praticamente. Aqui vai vindo mais pontos. Essas variações de coração, ó, barradinhos, bem legal, ó, bem bonitos. Olha só esses aqui, que coisinha mais mimosa. Esse de carretel, ó, com tesourinha também em cima, olha só que legal. Esse aqui que bonitinho. Vai vindo mais pontos, ó. Uma infinidade de pontos decorativos que a máquina faz. Nos últimos pontinhos aqui ainda do menu 2, olha só o tanto de pontos que tem. E aqui a gente tem os numéricos, ó, aqui embaixo, que a gente consegue fazer variações. Eu fiz eles todos grudadinhos para poder caber aqui. Aí aqui no caso a gente tem essa outra fonte embaixo aqui, que são essas outras letrinhas também. E mais esse pontinho de ilhosa aqui. Então são muitos pontos que essa máquina faz. Agora eu vou preparar a minha máquina pra gente fazer casinha de botão. Eu vou pegar aqui dentro, ó, a minha sapatilha de fazer casinha de botão. Vou remover a sapatilha atual e vou colocar essa daqui. Digamos que eu queria fazer uma casinha de botão pra esse botão aqui. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar ele e vou travar aqui, ó, certinho. Ela já vai me dar aqui a casinha de botão certinha para esse tamanho de botão. Vou colocar aqui o meu botão, ó. Vou colocar minha sapatilha abaixo. E aqui do ladinho, ó, a gente tem uma alavanquinha que a gente desce, ó, e coloca atrás da sapatilha. Então, isso aqui bem certinho, a máquina já tá pronta pra gente começar a fazer as casinhas de botão. Aqui na máquina, ó, eu posso fazer a casinha de botão básica, selecionando aqui o menu 1, o botão 0. Aqui eu tenho a minha casinha de botão básica. Eu consigo alterar a largura dela se eu quiser. E também o comprimento dela. Se eu quero ela mais juntinha ou um pouquinho mais afastada, ó. É aqui que a gente faz a calibragem da casinha de botão. Aí digamos que fala, eu não quero fazer essa casinha aqui básica. Eu quero usar uma daquelas decorativas. Eu mudo o menu e vejo lá na minha folhinha as casinhas que tem. No caso aqui tem o modelo 17, 18, 19, 20, 21
22, 23, 24. Temos essas casinhas de botão, todas essas possibilidades. Eu vou fazer aqui a casinha básica primeiro. Vou no 0 e vou fazer ela padrão aqui. Agora é só apertar o play e a casinha de botão vai ser feita. Minhas mãos estão aqui, ó. Não tô nem segurando, a própria máquina faz a casinha de botão. Finalizou. Corto a minha linha. Olha só que lindinha que ficou. Tá vendo, ó? A casinha de botão, só com um toque bem simples, bem prática. Eu vou selecionar aqui agora o ponto de CESI, que é o 26, 0,26, e tá aqui. Aqui eu consigo alterar, por exemplo, fazer ele mais larguinho, se eu quiser, que já tá aqui no mais largo, que é o 7, ou diminuir, mas eu vou deixar no 7. E a largurinha do meu ponto ali, onde ele vai ficar o comprimento do meu ponto, eu posso fazer diminuir ou aumentar, deixar no 2 mesmo. Então, eu vou dar play e a máquina já vai cesir o meu tecido. E ela vai cesir. Finalizou, eu corto a minha linha. E aqui a gente consegue ver, ó, que ela fez o cesido, ó, que é esse tipo de processo aqui que a gente faz em peças que estão, calças jeans que estão ali começando a rasgar. Fica bem legal, eu achei bem interessante ter isso aqui em uma máquina. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente prega botão nessa máquina também com apenas um toque bem simples, prático. Eu vou colocar o calcadorzinho aqui, a sapatilha própria para pregar botão. Eu poderia vir agora lá atrás e abaixar, retirar aqui, abaixar os dentinhos da minha máquina, ó, dessa forma. Coloco novamente aqui a minha base e eu vou pegar aqui agora, vou colocar o meu tecido e vou selecionar o ponto de pregar botão. O ponto de pregar botão é o 28, então 0,28. Aqui na máquina, ó, eu vou colocar o meu botão bem certinho aqui. Vou alinhá-lo bem certinho aqui, rodando o volante da máquina, ó. Eu só dou uma pontada e outra para ver se ele está encaixando certinho dentro dos buraquinhos do botão. Vi que encaixou, eu só dou um Start. E faço isso 2 vezes para reforçar. Corto a linha. E aqui o meu botão já está bem pregadinho, ó. Dessa forma, ó, bem fixo. Esse outro calcador que vem aqui na máquina é pra gente fazer em pontos decorativos. Digamos que eu tô fazendo uma aplicação. Eu tô pegando esse tecido, é um patch, e eu quero aplicar ele nesse outro tecido através daquele pontinho de caseado. Aí eu posso vir aqui e utilizar porque ele tem essa abertura. Então, é bem prático de fazer pra você conseguir fazer esse tipo de trabalhos decorativos, ó. Você consegue guiar certinho. Vou aumentar um pouco a velocidade. Ele facilita pra gente conseguir fazer o trabalho bem certinho, ó. Apliquei, tá vendo? É bem prático para poder fazer a aplicação com esse pezinho calcador que também vem na máquina. Esse outro calcador aqui, ó, ele é para pontos acetinados. Olha só o resultado e a qualidade desse ponto, ó, como é que ficou bem lindinho. Aí, essa parte de cima, ela tá um pouquinho mais larguinho o ponto. Esse de baixo eu já fechei um pouco mais, ó, e enlargueci também. Então, essas variáveis aqui você consegue fazer e o ponto é muito perfeito, ó. A sapatilha com a guia, ó, serve para você guiar aqui na hora de costurar, bem prático para a costura ficar bem certinha. Essa sapatilha aqui, ela lembra muito aquele calcador de overlock, mas não é um calcador de overlock, tá? Ele é um calcador para transporte duplo. Ele é chamado de walking foot. Para que serve esse calcador aqui que vem junto também na máquina? Eu achei um diferencial vir esse calcador, porque serve para a gente poder trabalhar com tecidos em, por exemplo, com manta acrílica dentro, ou simplesmente um tecido que ele tem um pouco de resistência na hora da máquina puxar. A gente consegue trabalhar perfeitamente tecidos listrados ou quadriculados, que a costura tem que estar bem certinha. A gente consegue utilizar esse calcador. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente faz. Eu vou remover aqui a minha haste de troca rápida. Eu vou primeiramente agora na hora de colocar o meu calcador, ó, aqui nessa partezinha ele tem essa haste, ó. Eu vou encaixar ela aqui dessa forma. E esse bracinho aqui, ó, ele vai por cima dessa parte aqui, ó. Dessa partezinha aqui. Então, ó, eu vou virar de ladinho aqui. Vou subir. Bem prático, ó. Ajeitei.
Agora eu vou subir um pouquinho a minha agulha só para não me atrapalhar e vou prender o parafusinho. É bem prático, não tem muito segredo para colocar. Prendi, ó, meu calcador tá colocadinho no lugar. Vou abaixar ele para vocês verem, ó. Ele tem esses dentinhos branquinhos aqui em cima e embaixo. Aí à medida que você vai costurando, ó, os dentinhos ele faz esse movimento, ó, que ajuda a puxar o tecido para trás, ó. Tá vendo? Então, isso é bem legal. Agora, com esse pezinho aqui, ó, ele consegue puxar muito bem a minha manta, ó. Eu vou colocar aqui e vou fazer o zigue-zague unindo, ó, essa manta. Assim a gente consegue ter um pedaço de manta maior e aproveitar para algum tipo de projeto que a gente vai realizar. Vamos lá? Vou dar o play. Olha só o movimento que o calcador faz. Consegui unir minha manta, ó. Eu costurei o sintético por baixo, ó. Esse aqui é o avesso. E aqui tá a parte de fora, ó. Olha a uniformidade dos pontos, como que estão bem certinhos, ó. No preto dá pra ver bem, ó, a uniformidade dos pontos, tá vendo, ó? Bem certinhos. Eu sei que sempre quando eu faço review de alguma máquina de costura aqui, vocês perguntam, essa máquina costura malha? Essa máquina costura malha, ela tem um ponto flexível. Esse pontinho aqui ele é um ponto flexível, ó, você consegue esticar e a costura ela não quebra, ó. Então a malha ela fica costuradinha, ó, com acabamento bem legal. Eu vou iniciar aqui o primeiro teste com 5 camadas de jeans pra gente ver como que a máquina reage. E eu vou ir aumentando aqui pra gente testar a potência da máquina. Então vamos àquele teste que eu sei que vocês adoram, ó. Aumentei um pouco a tensão da minha máquina e vamos lá. Pronto. Qualidade do ponto, ó, perfeita, certinho, ó. Vou aumentar aqui agora mais 2 camadas de jeans. Lógico que quando a gente estiver costurando, a gente não vai costurar esse tanto de camada, é só pra gente ver como que a máquina reage o trabalho mesmo pesado mesmo, assim. Então, vamos lá. Ok, cortou a linha, o ponto tá bem certinho, ó, costurou as 7 camadas. Agora eu vou pôr a nossa 10ª camadinha aqui de jeans, ó. Olha só, costurou bem tranquilo as 10 camadinhas de jeans, o ponto tá bem perfeito. Vou tentar fazer um ponto aqui zigue-zague pra gente ver se ela faz nessas 10 camadas aqui mesmo de tecido, se essa máquina é heavy duty mesmo. Ó, um ponto decorativo aqui nessas 10 camadas pra gente ver se ela aguenta fazer um ponto decorativo em uma camada bem grossa. Vou aumentar um pouco a velocidade. Olha só, ficou bem bonitinho, ó, bem feitinho, não teve nenhuma alteração. Então, ela tá aprovada nesse teste de resistência, ó, os pontos funcionam. Lógico que a gente não vai costurar esse tanto de tecido aqui, 10 camadas de jeans. É só pra gente conferir mesmo a resistência mesmo da máquina, se ela aguenta fazer o trabalho dela, que são pontos, né, bonitos, mesmo em um trabalho pesado aqui. Então, pessoal, isso aqui é um pouco sobre o que essa máquina tem para oferecer. Dá para você trabalhar de diferentes formas, reproduzir diferentes tipos de trabalho com essa máquina. Essa máquina ela é a Singer Heavy Duty 6805, é uma máquina eletrônica que tem todas essas possibilidades que vocês viram nesse vídeo. Se caso ficou alguma dúvida, vocês podem comentar aí embaixo que eu vou adorar responder vocês. Lembrando que nós temos cupom de desconto lá no site da Singer, você pode acessar, comprar qualquer produto com desconto e até a próxima!